Oi gente, eu sou a doutora Fê Geriatra, é um prazer estar aqui novamente falando com vocês e hoje eu quero falar sobre o Dia Mundial da Conscientização sobre a Doença de Parkinson, que é o dia lembrado no dia 11 de abril. Então, esse dia, esses dias que a gente tem de lembrar alguma doença, nada mais são do que dias para a gente se conscientizar, sobre alguns determinados temas, para nos fazer pensar, para nos fazer aprender um pouquinho mais sobre aquilo, e trazer conhecimento. E esse é o meu objetivo aqui com vocês. A doença de Parkinson é uma doença que é bastante prevalente, principalmente na população idosa, só que eu percebo no dia a dia que ainda existem muitas dúvidas ao redor dessa doença, várias informações que às vezes a gente escuta, ouve falar, mas que às vezes não são corretas. E eu tô aqui para explicar um pouquinho sobre essa doença para vocês, trazer alguns sinais e alguns sintomas, quando a gente deve desconfiar, quando procurar um médico, tá bom? Então, a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, ou seja, ela tem origem lá no nosso sistema nervoso central e ela se dá por meio de degeneração de neurônios, assim como a doença de Alzheimer e outras doenças neurológicas. Essa doença de Parkinson, ela destrói neurônios que são produtores de uma substância que é um neurotransmissor que se chama dopamina. Essa dopamina é um neurotransmissor responsável pelos nossos movimentos motores, pela nossa agilidade motora principalmente. É a principal função desses neurônios que produzem esse neurotransmissor. Todo mundo, quando vai envelhecendo, tem uma perda fisiológica desses neurônios, por isso que o idoso às vezes tem um movimento mais lentificado, fica mais enrijecido, e isso é normal com o envelhecimento. Mas a gente ainda não sabe o motivo específico que alguns indivíduos têm uma perda muito mais acelerada desses neurônios e muito mais importante, fazendo com que eles manifestem e desenvolvam a doença de Parkinson. A doença de Parkinson traz um grupo de sintomas e sinais que nós chamamos de síndrome parkinsoniana. A síndrome parkinsoniana ou parkinsonismo se refere a um grupo de sinais e sintomas motores que não são exclusivos da doença de Parkinson. Mas como assim, doutora Fê? Vou explicar. A doença de Parkinson é a principal causa desse conjunto de sintomas e sinais, mas não é a única causa. Nós temos algumas medicações e outras síndromes neurológicas que também podem dar esses outros sintomas motores. Então, a gente chama que são diagnósticos diferenciais da doença de Parkinson. Ou seja, quando eu tenho esse conjunto de sinais, eu não posso categoricamente afirmar que eu tenho uma doença de Parkinson. Eu preciso primeiro investigar se eu não tenho outra causa para esse sintoma, tá? Então, nós temos esse grupo de sintomas que chama parkinsonismo ou síndrome parkinsoniana, cuja principal causa é a doença de Parkinson. Mais de 70% dos casos se refere à doença de Parkinson. E quais são esses sinais e sintomas que a gente deve se atentar e procurar o médico se a gente estiver percebendo isso na gente mesmo ou em algum familiar? Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, o tremor não é uma característica obrigatória na doença de Parkinson. O tremor ele pode estar ausente em até 30% dos pacientes com doença de Parkinson. Quando o tremor está presente, que é nos outros 70%, ele geralmente é um tremor unilateral, ou seja, ele pega muito mais proeminente um lado do corpo do que o outro. Mais importante no membro superior, ou seja, no braço e nas mãos, muito mais do que nas pernas. E esse tremor é um tremor de repouso. O que significa isso? Ele é muito mais visível quando o paciente está com a mão parada. E muitas vezes ele é um tremor que a gente chama em contar dinheiro. Por quê? Porque o paciente faz esse movimento com os dedos. Tá? E quando ele vai se direcionar a algum objeto, vai fazer algum movimento intencional, vai pegar um copo, muitas vezes esse tremor reduz de intensidade ou até desaparece. Então, essa é a grande diferença
do tremor do Parkinson com outras causas de tremor. É um tremor de repouso que melhora quando a gente vai fazer alguma movimentação. Parêntese aqui, obviamente, quando a doença vai evoluindo e já está há muitos anos instalada, uma doença mais grave, esses sintomas vão se misturando e aí a pessoa pode sim ter um comprometimento dos dois lados do corpo e um tremor que já não melhora mais. Mas isso é na fase avançada da doença. Nós estamos falando aqui do início da doença, quando desconfiar. Então, essa é a característica do tremor. E quais são as outras características motoras que são também que a gente pode observar e que devem nos levar ao médico? A rigidez articular, principalmente de cotovelos, punhos e joelhos. A lentidão dos movimentos, então o paciente fica muito mais lentificado, ele se movimenta muito mais lentamente. Existe um tipo de... quando o paciente que tem Parkinson, ele anda de uma maneira típica, que é como se ele tivesse um bloquinho, né? Ele tem a dificuldade de articular o seu corpo, então ele anda com o tronco mais fletido para frente, como se ele estivesse desequilibrado para frente, e ele anda em passos curtos, quase arrastando o pé no chão. Claro também que nas fases muito iniciais da doença, talvez isso daí não aconteça, mas quando a gente tem um paciente já com uma fase mais moderada, a gente observa essa alteração na deambulação do nosso paciente. Existem outros sintomas do Parkinson que não são motores, que são sintomas não motores, que podem ser constipação intestinal, ou seja, intestino preso, pesadelos e alterações importantes do sono e outros sintomas, mas que são tão inespecíficos, são sintomas tão gerais que a gente não leva muito em consideração para fazer o diagnóstico do Parkinson, né? Imagina se todo mundo com o intestino preso a gente for desconfiar de Parkinson, não tem condição. Então, o principal que leva o médico a desconfiar e fazer o diagnóstico são esses sintomas motores. O diagnóstico, ele é mais difícil de ser feito, assim como na doença de Alzheimer, a gente não tem um exame específico que faça o diagnóstico. É um diagnóstico clínico que o médico vai avaliar a história clínica desse paciente e o exame físico, né? Vai avaliar essa parte motora dentro da consulta. Os exames que muitas vezes nós pedimos para o paciente fazer servem mais para a gente excluir as outras causas daqueles sintomas do que para afirmar um diagnóstico propriamente dito. Nós não sabemos exatamente as causas da doença de Parkinson. Obviamente, a causa mais proeminente e que é mais importante é o envelhecimento. Então, quanto mais idoso, mais riscos de termos essa doença. Existe um componente genético, mas a gente ainda não sabe qual o peso disso, né? E não sabemos se tem algum fator no estilo de vida que também pode aumentar a nossa chance de ter essa doença. Mas sempre vale lembrar, tudo que a gente faz que nos leva a ter um estilo de vida saudável, nós sabemos que protegem nossos neurônios. Então, acredito, na minha opinião, que fazer mal não vai. Então, vamos procurar ter um estilo de vida saudável, que isso é neuroprotetor, ou seja, vai proteger a saúde dos nossos neurônios de uma maneira global, evitando assim todo tipo de doença neurodegenerativa. Então, pessoal, se você conhece alguém que tem algum sintoma desses que a gente conversou aqui, oriente essa pessoa a procurar ou um neurologista ou um médico geriatra. São os médicos que mais têm convívio e habilidade para fazer o diagnóstico e o tratamento dessa doença. É uma doença que às vezes ela é pouco diagnosticada, porque tem alguns sintomas que se confundem com o envelhecimento. Então, e é uma doença que tem um tratamento para melhorar a qualidade de vida do paciente. Não tem cura, mas há uma melhora. Então, procure ajuda, informe-se com seu médico. E se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta sobre esse tema, eu estou aqui à disposição para responder. Pode deixar aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. E eu espero ter ajudado vocês com essa informação. Um abraço!